Você já se perguntou por que, de repente, um homem começa a se comportar de maneira diferente, mesmo que nada pareça ter mudado superficialmente? As palavras continuam as mesmas, as rotinas parecem familiares. No entanto, por baixo dessa calma aparente, algo profundo se transformou em seu inconsciente. Não é coincidência, não é manipulação. É a linguagem silenciosa do apego emocional criando raízes onde o ego antes acreditava ter o controle absoluto. Carl Jung entendeu que as forças mais profundas que guiam os relacionamentos humanos raramente emergem da lógica. Elas brotam de recônditos da psique, onde arquétipos, projeções, medos e feridas há muito esquecidas influenciam silenciosamente cada olhar, cada hesitação, cada ato inesperado de ternura. Muitas vezes, o homem acredita que escolhe quem ama. Contudo, inúmeras vezes, é o inconsciente que escolhe, muito antes de sua mente consciente conseguir explicar o porquê. Muitas mulheres passam anos buscando sinais visíveis de afeto, enquanto ignoram a transformação invisível que ocorre no mundo emocional do homem. Elas confundem declarações estridentes com apego genuíno e negligenciam os comportamentos sutis que revelam algo infinitamente mais profundo. Porque a verdadeira conquista emocional não começa com obsessão, começa com o deslocamento psicológico. As prioridades dele se reorganizam lentamente, sem permissão. Seus pensamentos se voltam para ela em momentos que antes pertenciam somente a ele. Seu mundo interior começa a girar em torno de uma presença que ele não consegue mais ignorar. É aqui que o ego começa a perder sua certeza. O ego masculino busca o domínio. Prefere o controle, a previsibilidade, a independência emocional. Contudo, o amor, em sua forma psicológica mais profunda, desmantela essas ilusões camada por camada. O inconsciente introduz a vulnerabilidade disfarçada de curiosidade. Uma simples conversa se prolonga mais do que o esperado. Uma lembrança retorna inesperadamente durante a solidão. Seu riso ecoa no silêncio muito tempo depois do momento ter passado. Ele não consegue explicar o porquê, e essa incapacidade o perturba. Jung descreveu a projeção como uma das forças psicológicas mais poderosas entre duas pessoas. Um homem frequentemente projeta sua imagem feminina interior, sua anima, em uma mulher, o que desperta partes esquecidas de sua própria alma. Inicialmente, ele acredita estar apenas fascinado por sua personalidade, mas gradualmente percebe que ela representa algo muito mais antigo do que atração. Ela reflete a plenitude emocional que ele inconscientemente buscou ao longo de sua vida. Essa constatação raramente é confortável, porque toda projeção acaba por confrontar a sombra. A sombra contém todos os medos que o ego se recusa a reconhecer: abandono, inadequação, rejeição, dependência emocional. Quanto mais próximo ele se sente de alguém capaz de tocar seu centro emocional mais profundo, mais fortes esses medos ocultos começam a emergir. É por isso que o apego muitas vezes surge junto com a confusão. A distância pode alternar-se repentinamente com a proximidade. A confiança pode dissolver-se em hesitação. O silêncio pode substituir a certeza. Muitos interpretam mal essa contradição. Eles presumem que inconsistência significa ausência de sentimento. A psicologia muitas vezes revela o oposto. Quanto mais profundo o significado emocional, mais intensamente as feridas não resolvidas exigem atenção. É por isso que alguns homens inesperadamente se tornam mais quietos depois de desenvolverem sentimentos genuínos. O inconsciente está se reorganizando. Antigas defesas emocionais estão negociando com a vulnerabilidade emergente. O que parece ser retraimento é, às vezes, a luta interna entre proteção e entrega. Você pode ter presenciado isso sem perceber o seu significado. Ele se lembra de detalhes que você jamais imaginaria que ele se lembraria. Ele percebe mudanças que você nunca mencionou. Ele se torna atento em momentos que não lhe oferecem nada em troca. Essas não são performances calculadas. São expressões espontâneas de envolvimento emocional que escapam ao controle da intenção consciente. Os estoicos compreendiam algo notavelmente semelhante. Marco Aurélio escreveu que os eventos externos revelam o estado da alma interior. O apego emocional funciona exatamente dessa maneira.
As ações repetidas de um homem expõem a arquitetura silenciosa de seu inconsciente com muito mais honestidade do que qualquer declaração jamais poderia. As palavras satisfazem o ego. Os padrões revelam a alma. Quando um homem começa a ajustar seu comportamento sem que lhe peçam, algo profundo já aconteceu internamente. Ele não age mais apenas por conveniência, mas sim de acordo com um significado emocional. Note a diferença. A comodidade desaparece quando as circunstâncias se tornam difíceis. A sua importância permanece. É por isso que o apego genuíno se expressa através da constância e não da intensidade. Emoções dramáticas muitas vezes pertencem a egos instáveis em busca de validação. A devoção silenciosa pertence a uma psique que integra o amor à sua identidade gradualmente. Jung chamou a individuação de jornada ao longo da vida em direção à plenitude psicológica. Relacionamentos capazes de transformar ambos os indivíduos tornam-se catalisadores desse processo. Eles expõem medos ocultos, iluminam desejos inconscientes e desafiam todas as máscaras protetoras que o ego construiu cuidadosamente. A mulher que, sem saber, inspira essa transformação, muitas vezes possui uma característica acima de todas as outras. Ela não se abandona na busca por ser escolhida. Seu centro emocional permanece enraizado dentro de si mesma. Ela escuta sem perseguir. Ela observa sem controlar. Ela oferece presença sem sacrificar a dignidade. Essa estabilidade tranquila torna-se psicologicamente magnética porque confronta o inconsciente masculino com algo cada vez mais raro: segurança emocional que não implora por aprovação. A psicologia do trauma chega à mesma conclusão. Indivíduos com feridas emocionais não resolvidas frequentemente confundem ansiedade com amor e imprevisibilidade com paixão. Mas o apego autêntico é diferente. Ele acalma gradualmente o sistema nervoso, em vez de ativar constantemente respostas de sobrevivência. A segurança torna-se mais atraente do que o caos emocional. É nesse momento que algo extraordinário começa a acontecer dentro dele. Não porque ela exigisse mudanças, mas porque a presença dela silenciosamente expôs tudo dentro dele que ainda ansiava por se tornar completo. O inconsciente raramente anuncia suas transformações com certeza. Em vez disso, sussurra por meio de comportamentos repetidos que parecem insignificantes para qualquer observador externo. No entanto, nessas repetições silenciosas reside a evidência de que o apego emocional cruzou um limiar invisível. Quando um homem finalmente percebe a profundidade de seu afeto, sua psique já vem se reorganizando há semanas, às vezes meses. O ego é simplesmente a última parte dele a compreender o que a alma já assimilou. É por isso que o afeto genuíno muitas vezes surge antes da confissão. Muito antes de dizer algo significativo, sua atenção começa a mudar de maneiras que ele não consegue explicar completamente. Sua mente retorna a conversas que deveriam ter sido esquecidas. Momentos comuns adquirem repentinamente um peso emocional, porque a envolvem. Ele se pega comparando novas experiências a memórias que ela criou sem saber. Mesmo durante períodos de distância física, um diálogo emocional invisível continua dentro dele. Ele pode tentar silenciá-lo. O inconsciente raramente coopera. Jung observou que aquilo que permanece inconsciente acaba por moldar o comportamento sem permissão. Todo anseio não resolvido busca expressão. Toda emoção reprimida procura um caminho para a consciência. Um homem que insiste em não sentir nada pode se pegar checando o celular sem motivo, repassando conversas passadas antes de dormir ou imaginando encontros futuros, mesmo tendo decidido conscientemente seguir em frente. O ego chama isso de coincidência. A psique chama isso de apego. Essa contradição interna cria uma enorme tensão psicológica. A identidade masculina muitas vezes se desenvolve em torno da competência, da certeza e da autonomia emocional. O apego profundo ameaça cada um desses fundamentos porque o amor introduz dependência, não necessariamente dependência da presença de outra pessoa, mas dependência do significado emocional. Uma vez que alguém se torna psicologicamente significativo, a indiferença deixa de ser uma opção. Essa constatação o perturba mais do que a maioria das mulheres imagina. Não porque o amor seja assustador, porque a perda se torna imaginável.
A sombra desperta imediatamente. Cada medo não resolvido, enterrado sob anos de autoconfiança, emerge silenciosamente à superfície. Antigas decepções, abandono na infância. Momentos em que a vulnerabilidade foi punida em vez de protegida. Experiências que o convenceram de que as emoções eram perigosas começam de repente a influenciar seus relacionamentos atuais sem que ele perceba. A psicologia moderna do trauma descreve isso de forma primorosa. O sistema nervoso se lembra daquilo que a mente consciente esqueceu. Uma pessoa que já vivenciou instabilidade emocional pode instintivamente se proteger sempre que uma intimidade genuína começa a se desenvolver. Suas reações parecem irracionais porque se originam da sobrevivência e não da realidade presente. Ele se afasta, em seguida retorna. Ele fica extremamente atento. Então, inesperadamente, distante. Ele quer proximidade. Para quem não está familiarizado com a dinâmica do inconsciente, isso pode parecer confuso ou até mesmo manipulador, às vezes pode ser, mas frequentemente reflete um conflito interno entre duas forças psicológicas opostas. Uma parte busca conexão. A outra ainda acredita que a proximidade inevitavelmente leva à dor. Os antigos estoicos reconheciam essa batalha em uma linguagem diferente. Epicteto repetidamente lembrava seus alunos de que a liberdade provém do controle das reações internas, e não das circunstâncias externas. Contudo, poucos desafios expõem as reações internas de forma tão completa quanto o próprio amor. O afeto revela os apegos. O apego revela o medo. O medo revela as crenças ocultas que governam a personalidade. O amor se torna um espelho, não apenas de outra pessoa, mas de si mesmo. Isso explica por que mulheres emocionalmente maduras costumam reagir de forma diferente ao perceberem essas contradições. Em vez de buscarem reafirmação, elas se tornam observadoras. Reconhecem que o sofrimento emocional de outra pessoa não pode ser resolvido por meio do autossacrifício. Compaixão não exige o abandono de limites. Existe uma força psicológica extraordinária em permanecer emocionalmente disponível sem se tornar emocionalmente dependente. Essa distinção muda tudo. A mulher que se apoia em seu próprio valor não interpreta mais todo o silêncio como rejeição. Ela entende que as tempestades internas de outra pessoa fazem parte de seu próprio processo de individuação. Ela se recusa a confundir a incerteza alheia com o seu próprio valor. Ironicamente, essa mesma estabilidade muitas vezes aprofunda seu apego. Não porque ela se torne inacessível, mas porque ela fica segura. Pessoas seguras não exigem demonstrações emocionais. Eles criam espaço psicológico. Nesse espaço, algo notável começa a acontecer no inconsciente masculino. A necessidade constante de se defender diminui gradualmente. As conversas tornam-se menos performáticas. A vulnerabilidade surge naturalmente, em vez de ser forçada. Sua atenção se desvia da necessidade de provar seu valor para simplesmente estar presente. A presença é uma das formas mais raras de intimidade. Não pode ser fabricado. Ela só surge quando o medo começa a ceder. Jung acreditava que todo relacionamento significativo oferece um convite à individuação, à integração de aspectos fragmentados do eu em uma totalidade maior. Mas a integração exige honestidade. As máscaras acabam se tornando exaustivas. As personas criadas para impressionar perdem sua utilidade quando um vínculo genuíno se desenvolve. Ele começa a revelar imperfeições que antes escondia cuidadosamente. Ele compartilha decepções em vez de conquistas. Ele admite incerteza em vez de demonstrar confiança. Esses momentos são psicologicamente significativos porque representam um afastamento da persona e uma aproximação da autenticidade. O ego não busca mais admiração acima de tudo. Ele começa silenciosamente a buscar compreensão. A compreensão nutre o apego de uma forma muito mais profunda do que a admiração jamais conseguirá. É exatamente por isso que mulheres emocionalmente despertas raramente se deixam levar apenas por grandes gestos românticos. Elas observam padrões, percebem a consistência no dia a dia, em vez da intensidade em momentos excepcionais. Compreendem que a paixão passageira exige pouca maturidade psicológica. A presença emocional constante requer um profundo desenvolvimento interior.
Quando um homem permite gradualmente que alguém testemunhe seus medos sem reconstruir imediatamente sua armadura emocional, ele revela algo que poucas palavras conseguem expressar adequadamente. Seu inconsciente começou a confiar na presença dela mais do que em suas antigas defesas. Essa transformação não pode ser comandada, não pode ser manipulado. Isso só pode surgir onde a autenticidade substitui a performance e onde a segurança emocional se torna, silenciosamente, mais forte do que o medo emocional. Em toda conexão emocional profunda, chega um ponto em que a batalha deixa de ser entre duas pessoas e passa a ser uma batalha interna. A mulher pode acreditar que a distância entre eles está aumentando enquanto, na realidade, o maior conflito se desenrola dentro do próprio homem. Sua mente consciente busca certezas, mas o inconsciente continua a puxá-lo para uma transformação que seu ego jamais desejou vivenciar. Este é o paradoxo ao qual Jung retornou ao longo de toda a sua obra. Os seres humanos raramente resistem ao amor em si. Eles resistem à morte da identidade que construíram antes da chegada do amor. Todo vínculo capaz de transformar uma pessoa exige algo em troca. Exige a rendição das antigas defesas. Um homem que passou anos definindo força como autocontrole emocional descobre repentinamente que a intimidade genuína exige outro tipo de coragem. Não a coragem de conquistar outra pessoa, mas a coragem de permanecer emocionalmente presente quando a vulnerabilidade começa a expor todas as suas fraturas ocultas. A sombra não desaparece simplesmente porque o afeto surge. O som fica mais alto. As partes dele que acreditavam ter sido enterradas há muito tempo começam a ressurgir. Memórias de traição, momentos de humilhação, relacionamentos onde a abertura foi respondida com indiferença, promessas que se dissolveram em silêncio. Essas experiências não se tornam meras lembranças. Elas se tornam vozes internas que o alertam para nunca mais se tornar-te emocionalmente dependente. O inconsciente sempre prefere a dor familiar à liberdade desconhecida. É por isso que alguns homens testam repetidamente relacionamentos que secretamente esperam que sobrevivam. Não porque eles gostem de conflito, porque uma psique ferida muitas vezes espera o abandono. A psicologia moderna do apego explica isso por meio de adaptações protetoras formadas durante experiências emocionais anteriores. Alguém que aprendeu que o amor é inconsistente frequentemente desenvolve estratégias para reduzir futuras decepções. Minimiza os sentimentos, adia o compromisso, busca imperfeições, convence-se de que precisa de menos do que realmente precisa. No entanto, o afeto genuíno desmantela silenciosamente essas estratégias. Por mais disciplinado que o ego se torne, o coração continua reunindo evidências de que uma determinada pessoa se tornou emocionalmente significativa. Ele percebe isso em momentos inesperados. Uma música o faz lembrar dela. Um lugar de repente parece incompleto sem imaginá-la ali. Uma conquista parece estranhamente vazia porque a primeira pessoa para quem ele quer contar está ausente. Essas experiências são psicologicamente importantes porque revelam integração emocional. Ela não é mais apenas parte de memórias isoladas. Ela se tornou parte integrante da arquitetura do seu mundo interior. Este é um dos sinais mais claros de que o apego evoluiu para algo além da atração. A atração busca estímulo. O apego cria um senso de pertencimento. Existe uma enorme diferença entre desejar a atenção de alguém e vivenciar a presença dessa pessoa como parte do próprio lar psicológico. Os estoicos frequentemente falavam sobre a disciplina de distinguir o que está sob nosso controle do que não está. Sêneca alertava que o sofrimento aumenta quando as pessoas tentam dominar os resultados em vez de dominar a si mesmas. Essa sabedoria torna-se especialmente relevante no amor. Muitas mulheres se esgotam tentando prever cada oscilação emocional de um homem. Elas analisam cada mensagem, cada pausa, cada expressão. No entanto, essa vigilância constante, aos poucos, desloca o foco delas para longe de si mesmas. O inconsciente percebe isso imediatamente. O desespero raramente fortalece os laços afetivos. O autocontrole muitas vezes funciona. Uma mulher que continua a cultivar seu próprio propósito, dignidade, amizades,
criatividade e estabilidade emocional, envia uma mensagem que dispensa palavras. Ela demonstra que sua identidade não fica suspensa enquanto espera ser escolhida. Paradoxalmente, isso desperta um profundo respeito. Não porque ela se torne emocionalmente indisponível, mas porque ela permanece emocionalmente íntegra. A totalidade possui um poder psicológico extraordinário. Jung acreditava que a individuação nunca teve a ver com a perfeição, mas sim com a integração. A mulher integrada não se divide mais em partes aceitáveis e inaceitáveis apenas para garantir afeto. Ela abraça tanto a ternura quanto a força, tanto a compaixão quanto os limites, tanto a suavidade quanto o inabalável respeito próprio. Esse equilíbrio afeta profundamente a psique masculina. Por quê? Porque toda pessoa, inconscientemente, anseia por aquilo que ainda não desenvolveu completamente dentro de si. Quando ele encontra uma mulher que não se deixa abater pela incerteza, que não se abandona para evitar a solidão, que permanece gentil sem se tornar submissa, algo ancestral desperta dentro dele. Ela deixa de representar um desafio a ser superado. Ela se torna um exemplo de paz interior. Essa constatação não pode ser fabricada. Ela surge através da observação repetida. Ele começa a confiar mais na constância dela do que em demonstrações dramáticas de paixão. A calma dela se torna mais memorável do que a intensidade emocional. O silêncio dela carrega um significado maior do que explicações intermináveis, porque não é mais permeado pelo medo. Existe uma força imensa no silêncio que não busca punição ou manipulação. Isso simplesmente reflete uma certeza interior. Esse silêncio força outra pessoa a se confrontar consigo mesma. Sem distrações, sem desempenho, sem escapatória. É frequentemente nesse momento que a sombra masculina se torna impossível de ignorar. Toda desculpa começa a soar vazia. Toda estratégia de evitação emocional revela suas limitações. Ele percebe que a distância que antes acreditava protegê-lo também o impediu de alcançar uma intimidade genuína. A constatação raramente é confortável. O crescimento raramente existe. Marco Aurélio escreveu que o obstáculo se torna o caminho. Nos relacionamentos, a resistência emocional muitas vezes se transforma no próprio caminho para uma compreensão mais profunda de si mesmo. Os medos que antes exigiam recuo gradualmente se tornam convites à coragem. Não porque outra pessoa o tenha resgatado, porque o amor iluminou os lugares onde a cura ainda estava esperando. E a mulher que silenciosamente continuou honrando seu próprio valor, sem se esforçar para agradar a ninguém, sem se convencer ou se diminuir, tornou-se mais do que alguém que ele admirava. Ela se tornou o espelho no qual ele finalmente reconheceu o homem que era capaz de se tornar. As transformações mais profundas quase nunca são visíveis quando começam. Elas se desdobram por baixo de conversas comuns, rotinas familiares e momentos que parecem insignificantes demais para carregar qualquer significado duradouro. No entanto, o inconsciente não mede a importância por eventos dramáticos. Ele mede a significância pela ressonância emocional. Um único momento de compreensão genuína pode alterar o curso de um relacionamento de forma mais profunda do que anos de afeto cuidadosamente ensaiado. É por isso que muitos homens não conseguem identificar o momento exato em que se apegaram emocionalmente. Não existe um único instante. Só existe acumulação. Uma conversa tranquila após a outra, uma sensação inesperada após a outra, uma constatação após a outra. Assim como a água molda lentamente a pedra, o apego genuíno transforma a psique pela repetição, e não pela força. Cada experiência de segurança emocional enfraquece uma antiga defesa. Cada experiência de aceitação suaviza mais uma camada de medo. Gradualmente, as barreiras que antes pareciam essenciais começam a parecer desnecessárias. Este é o trabalho da individuação. Jung acreditava que a jornada rumo à plenitude psicológica exige um confronto com todas as falsas identidades construídas para a sobrevivência. A máscara da confiança, a máscara da indiferença, a máscara da autossuficiência infinita. Essas pessoas desempenham um papel importante em certas fases da vida, mas, com o tempo, tornam-se prisões. Elas protegem o indivíduo da dor, ao mesmo tempo que impedem a intimidade genuína. O amor expõe o preço dessas prisões.
Um homem pode passar anos se convencendo de que o distanciamento emocional garante a liberdade. No entanto, uma mulher que personifica uma autenticidade serena pode revelar algo que suas defesas jamais previram. A distância também garante a solidão. Nem toda solidão é física. A solidão mais profunda muitas vezes reside dentro de pessoas cercadas de admiração, mas privadas de verdade emocional. Elas são respeitadas, desejadas, talvez até invejadas, mas ninguém as conhece de verdade porque elas se esqueceram de como se deixar conhecer. O inconsciente se cansa dessa separação. Começa a busca por integração. Essa busca explica por que o apego emocional muitas vezes se desenvolve por alguém que não corresponde às expectativas iniciais do ego. A lógica pode apontar em uma direção, enquanto a alma, silenciosamente, escolhe outra. As qualidades que inicialmente pareciam comuns tornam-se inesquecíveis. Sua paciência durante conversas difíceis, sua recusa em manipular através da culpa, sua capacidade de permanecer compassiva sem abrir mão da dignidade. Essas características penetram mais profundamente do que uma atração superficial, pois falam diretamente a necessidades psicológicas que a mente consciente raramente reconhece. A psicologia do trauma oferece uma perspectiva surpreendente nesse sentido. Relacionamentos de cura não apagam feridas antigas. Elas criam novas experiências que desafiam as crenças produzidas por essas feridas. Um homem que antes acreditava que a vulnerabilidade sempre levava à rejeição, começa lentamente a descobrir outra possibilidade. Ele compartilha a incerteza e recebe compreensão em vez de julgamento. Ele admite o medo e encontra paciência em vez de ridículo. Pouco a pouco, o sistema nervoso aprende que o presente não é idêntico ao passado. Este processo não pode ser apressado. A psique se cura na velocidade da confiança. É por isso que a mulher com autoestima arraigada raramente impõe prazos emocionais. Ela entende que a transformação genuína não pode ser obtida por meio de pressão. Ela deve emergir da prontidão interna. Muitos confundem essa paciência com passividade. Não é nada disso. A paciência que nasce do medo espera porque você se sente impotente. A paciência que nasce da segurança interior espera porque se recusa a abandonar a si mesma. Existe uma força extraordinária em permitir que outra pessoa confronte seu próprio inconsciente sem interromper constantemente o processo. Cada indivíduo deve eventualmente decidir se continuará obedecendo a velhos medos ou se começará a construir uma nova realidade emocional. Ninguém mais pode tomar essa decisão. Não é amor. Não sinto saudade. Não sacrifício. Essa verdade se torna libertadora, porque isso direciona a atenção para a única vida que pode verdadeiramente ser moldada, a sua própria. Marco Aurélio repetidamente se lembrava de que a paz começa quando a energia é investida no caráter, e não nas circunstâncias. O mesmo princípio se aplica aos relacionamentos. Uma mulher que desenvolve disciplina emocional não mede mais seu valor pela confusão temporária de outra pessoa. Ela não confunde mais o processo de cura de alguém com um veredito sobre seu próprio valor. Em vez disso, ela se envolve profundamente em sua própria evolução. Ela aprende, ela reflete, ela confronta a própria sombra com honestidade. Talvez ela perceba um antigo medo de abandono. Talvez ela reconheça um hábito de longa data de se explicar demais na esperança de ser compreendida. Talvez ela descubra que muito do que antes chamava de amor era, na verdade, uma busca desesperada por validação externa. Essas constatações são dolorosas. Elas também são libertadoras, porque toda sombra reconhecida perde uma parte do seu controle inconsciente. A mulher integrada gradualmente para de perguntar: como posso fazer com que ele me escolha? Surge então uma questão muito mais poderosa. Será que esse relacionamento permite que ambas as almas cresçam? Tudo muda quando essa pergunta se torna a base. O amor não é mais avaliado apenas pela química ou pelo desejo. Ele é avaliado pela expansão. Essa conexão incentiva a honestidade, inspira coragem, desperta maior compaixão, maior sabedoria, maior autenticidade. Se a resposta for sim, o apego se torna mais do que romance. Isso se transforma em transformação. E se a resposta for não, ela descobre algo igualmente valioso. Afastar-se daquilo que diminui a alma não é fracasso.
É uma das mais elevadas expressões de autorrespeito. A mulher que finalmente entende isso não tem mais medo de perder alguém que não consegue corresponder às suas expectativas emocionais. Ela já encontrou o tipo de relacionamento do qual todos os outros dependem. Aquela que ela cultivou dentro de si mesma. O estágio final do apego emocional raramente é marcado por declarações dramáticas ou reencontros cinematográficos. Ele se revela por meio de algo muito mais silencioso e infinitamente mais duradouro. Duas pessoas param de tentar se tornar quem acham que devem ser e lentamente começam a se permitir tornar quem realmente são. Este é o momento em que o amor deixa de ser uma performance e se torna um caminho de individuação. Jung acreditava que todo relacionamento significativo, em última análise, confronta uma única questão: o ego continuará defendendo suas ilusões ou a alma aceitará o árduo trabalho de se tornar completa? Muitos nunca chegam a esse ponto. Algumas pessoas passam a vida inteira repetindo os mesmos ciclos emocionais, escolhendo o sofrimento familiar em vez da liberdade desconhecida. Confundem intensidade com intimidade. Eles confundem busca com devoção. Elas acreditam que se sacrificarem o suficiente, explicarem o suficiente, perdoarem o suficiente, finalmente se tornarão dignas de um amor duradouro. Mas o valor nunca foi algo que outra pessoa tivesse autoridade para conceder. Estava sempre à espera de ser reconhecida por dentro. Essa constatação altera toda a estrutura do mundo emocional de uma mulher. Ela já não acorda se perguntando se ocupa os pensamentos dele. Ela se pergunta se está honrando a si mesma. Ela já não mede o amor pela intensidade com que alguém se agarra a ela. Ela mede isso pela paz que existe na presença um do outro. Porque a paz é uma das formas mais raras de atração. Não embriaga o ego. Isso nutre a alma. Quando um homem atinge a verdadeira maturidade emocional, algo notável acontece. Suas ações se alinham com seu mundo interior. Não há mais conflito entre o que ele sente e o que ele expressa. A coerência substitui a confusão. A responsabilidade substitui a evasão. A presença substitui os jogos emocionais. Ele para de fazê-la questionar qual é a sua posição, não porque ela exigisse certeza, porque ele se tornou um homem capaz de oferecê-lo. Este é um dos sinais mais claros de que a sombra começou a perder seu domínio inconsciente. Os medos que antes ditavam todas as decisões já não detêm autoridade absoluta. Podem até existir, mas já não são os arquitetos de seus relacionamentos. A mesma transformação se desenrola dentro da mulher. Ela não teme mais o silêncio porque o silêncio não ameaça mais sua identidade. Ela já não busca explicações porque sua intuição se tornou mais forte do que sua ansiedade. Ela já não confunde amor inacessível com amor verdadeiro. Ela aprendeu que a maturidade emocional é reconhecida não por meio de promessas, mas por meio de atos repetidos de integridade. A psicologia moderna nos lembra constantemente que o apego seguro se constrói por meio da previsibilidade, da receptividade emocional e do respeito mútuo. A psicologia junguiana acrescenta outra dimensão profunda. O amor seguro também surge quando dois indivíduos param de projetar versões incompletas de si mesmos um no outro e começam a se encontrar como seres humanos completos. É por isso que os relacionamentos mais saudáveis não se constroem com base no resgate. Elas são construídas sobre o testemunho. Nenhuma das duas pessoas se torna a salvadora da outra. Nenhuma das duas se torna a prisão da outra. Em vez disso, cada um se torna um companheiro no processo contínuo de autodescoberta ao longo da vida. Existe uma beleza extraordinária nesse tipo de amor, porque ele não exige que nenhuma das almas desapareça. Isso permite que ambos se expandam. Talvez seja por isso que mulheres verdadeiramente empoderadas se tornam tão inesquecíveis. Não porque busquem ser insubstituíveis, mas porque deixam de competir por importância. Sua presença transmite uma certeza serena que não pode ser fabricada. Elas compreendem que o amor oferecido livremente é infinitamente mais valioso do que a atenção obtida pelo medo. E, paradoxalmente, é muitas vezes nesse momento que se forma o vínculo mais profundo, não quando ela implorou para ser vista, mas quando ela finalmente se enxergou com clareza, não quando ela abandonou seus princípios, mas quando ela os honrou sem pedir desculpas.
não quando ela tentou se tornar tudo para outra pessoa, mas quando ela se tornou completamente ela mesma. Sempre haverá aqueles que se afastam por não quererem encarar a própria sombra. Sempre haverá aqueles que confundem distanciamento emocional com força. A jornada deles pertence a eles. Sua jornada pertence a você. Toda decepção pode se transformar em sabedoria. Toda desilusão amorosa pode se transformar em integração. Todo fim pode se tornar o começo de uma vida mais autêntica. A maior vitória não é convencer outra pessoa a ficar, é recusar-se a abandonar a si mesmo, mesmo quando alguém o abandona. Porque o amor mais profundo não começa quando outra pessoa finalmente reconhece o seu valor. Começa no momento em que você para de questionar. A partir desse ponto de vista, os relacionamentos se tornam escolhas em vez de necessidades. O afeto torna-se uma dádiva e não uma estratégia de sobrevivência. O amor se torna uma expressão de plenitude em vez de um remédio para o vazio. E quando duas pessoas inteiras se encontram, o apego deixa de ser motivado pelo medo da perda. Ela se sustenta na liberdade mútua, na devoção consciente e na coragem de continuar crescendo juntos. A mulher que conhece o seu valor não corre atrás, ela escolhe.